Bom, agora seguindo a mesma ideia que a gente trabalhou ali na primeira parte, agora a gente pode pensar, será que a gente consegue realizar um jogo simples em Python, utilizando a mesma ideia, a base de um código gerado por inteligência artificial e depois a gente customiza conforme for necessário? Temos a possibilidade, sim. Vamos tentar. Não sei se vai chegar nos 10 minutos, mas é uma possibilidade. Então, primeira coisa é pensar qual o estilo de jogo que a gente pode tentar fazer. Então, vou pensar no jogo mais simples aqui, que eu acho que pode ser um batalha naval. Vamos pensar. Não vou nem especificar Pygame, tá? Vou especificar só para ele trabalhar com Python para ver o que ele vai me dar de retorno. Teria como criar o código de um jogo de batalha naval utilizando Python e vamos ver o que ele vai dar de retorno. Tá. Ele puxou ali a princípio em espanhol, mas a ideia é bem tranquila aqui, ó. O código para. Vou até pedir. Teria como traduzir para português. Perfeito, ó. Uh, é um jogo bem simples. Ele está trabalhando aqui com basicamente o Python padrão, não forçou nada fora disso. Então não é nada fora do normal a gente trabalhar com isso daqui. Vou jogar aqui, tá? E vamos ver como ele vai rodar a princípio. Mas a ideia dele é trabalhar aqui, tá trabalhando como se fosse como uma matriz. Ó, linha 4 está com a indentação errada. Quando eu copiei ele foi com a indentação errada. Me dei um segundo. Agora a indentação perfeita. Aqui, ó, o que ele espera, digite a coordenada do tiro. Quando a gente digita, ele primeiro pede o X, depois vai pedir o Y e vai jogar a partir disso. Vamos por 2 e 3. Água. Vamos pensar em 3 e 3. Água. Vamos pensar então em 4 e 4. Água. O jogo tá ficando complexo, mas uma hora a gente vai chegar. Finalmente ele chegou, mas aí deu um pequeno erro. Mas a sacada é fácil. Compreender agora onde estão aqui as embarcações, ó. Temos aqui as embarcações certinho. E como a gente vai trabalhar com isso. Teria como a gente gerar essas embarcações com números aleatórios, tá? E aí a partir disso vai usar ali um import random e fazer um aleatório entre 0 e 5, se eu bem me lembro aqui, é 0 e 4, para ser mais correto. Aqui ele deve ter dado erro até porque eu botei 5 e na realidade ele considera entre 0 e 4, porque é onde ele começa a contar no Python. Então isso é interessante até da gente trabalhar. Eu vou executar ele novamente só para mostrar aqui, ó. Vamos mandar pro 0 e 0. Acertou, tá. E aí ele ia continuar o jogo até a gente, teoricamente, acertar todos aqui. Então a gente já tem a base do jogo, mas ainda tem muita coisa a se melhorar. Tipo, a gente viu, primeiro, se colocar um número que está fora aqui do escopo do atirar, ele não tem proteção nenhuma. Então teria que ir lá na função do atirar, temos aqui a função atirar, e verificar antes qual o limite de x e y, tá? Senão ele tinha que dar um retorno, um dos retornos possíveis seria esse valor não é válido, tá? Poderia usar, não precisa ser poderia ser um conjunto ali o try except, trabalhar com exceção em Python, mas poderia simplesmente ser x e y e verificar se ambos estão dentro do escopo de 0 até 4, tá? E a princípio a gente poderia modificar aqui a criação dessa lista de embarcações do jogo
utilizando o random, como eu tinha falado anteriormente, e também a questão de início e fim de jogo, que a princípio aqui, ó, ele vai te dar a opção, vai imprimir o tabuleiro, tudo mais, etc. Mas qual é a condição de final de jogo? Nesse momento, por enquanto, ele não tem nenhuma aqui. Ele vai ficar jogando seguidamente, sem verificar esse detalhe. E até a forma como a gente imprime ali na tela, a gente também pode modificar, porque a princípio, ó, ele já veio com alguns, como vamos rodar ali de novo só para mostrar. Na primeira execução ele veio com alguns Z e outros vazios, tá? Então a gente poderia começar imprimindo tudo como vazio e depois ir modificando conforme vai acertando. A princípio todos deveriam ser água e aí a gente pode modificar para EX. Então são pequenos detalhes que, se a gente for ver, a gente pode consertar esse jogo e tornar ele bem mais interessante do ponto de vista matemático. Então não é impossível, dá para fazer um jogo em menos de 10 minutos, dá para depois fazer a documentação dele, e é só uma questão de realmente compreender aonde o jogo começa, quais são as condições de vitória, quais são as condições de derrota e quais os possíveis erros que foram gerados aqui no jogo, tá? Qual é o detalhe que é importante também? É compreender toda essa lógica aqui das funções, porque de vez em quando a pessoa altera e faz aquele, vamos dizer assim, aquela gambiarra e vai ver, tipo, tu fez uma função, tu fez o código em um posicionamento errado ali, daqui a pouco tu fez dentro de uma função onde aquela função não deveria fazer tudo aquilo. Então, a princípio é uma ideia bem interessante, tá? Eu acredito que vocês têm toda a capacidade para fazer algo mais ou menos nesse mesmo ritmo aqui. Poderia fazer um jogo de Pong, um River Raid bem simples. Tem um jogo da Forca, enfim, diversos jogos pequenos que daqui a pouco nem chegam a envolver o Pygame em si, mas trabalham só com Python. Esse mesmo aqui, a princípio, não tem nenhuma biblioteca essa. Então deixo aí a dica de outra ideia que vocês podem ter para desenvolver o jogo rapidamente. Tá certo? Um forte abraço, tudo de bom e até mais.